Volta aqui porque temos assunto sério, 12h33. Caso registrado em Assis Chateaubriand ontem, ganhando uma grande repercussão, porque uma jovem foi baleada em frente da delegacia pelo ex-companheiro. Mais cedo, a Daiane Santos esteve por aqui contando pra gente mais alguns detalhes, dessa história triste. E, como eu falei, a Roberta foi até Assis, onde a vítima estava indo registrar este boletim de ocorrência na delegacia e foi ali, atingida por tiros pelo ex-companheiro. Nós temos mais detalhes agora nessa reportagem que a Roberta produziu para nós. A imagem mostra Suelen Larissa dos Santos sendo abordada pelo ex-companheiro. O homem atira várias vezes. 3 disparos atingem a barriga da jovem, que corre e pede socorro. Foi esta a câmera de segurança que registrou tudo. Suelen caminhava a caminho da delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro. Mas o atirador não levou em conta que estaria cometendo o crime bem em frente ao departamento de polícia. O seu Wildo tem um hotel em frente e ficou chocado com o que aconteceu. Na frente da delegacia, né? Um absurdo, né? A coragem deles na frente da delegacia, né? O delegado ouviu tudo. E do gabinete eu escutei 3 disparos de arma de fogo na vizinhança. De pronto eu olhei pela sacada e vi o autor se evadir. Então eu reuni de imediato a equipe e a gente fez uma diligência preliminar, viu um possível itinerário dele e conseguimos iniciar a perseguição tendo em vista para onde ele iria. A busca contou com o apoio da Polícia Militar. Jefferson Lopes dos Santos foi preso em um posto de combustível às margens da PR-486, já aqui em Brasilândia do Sul, que fica a cerca de 30 quilômetros de onde tudo aconteceu. O revólver calibre 32 foi apreendido. O homem de 25 anos não tem passagem pelo setor policial. A motivação foi basicamente passional. Ele não aceitava o fim do relacionamento, não aceitava possível envolvimento da vítima com novas pessoas e não aceitava a distância das filhas. Então, ele resolveu atentar contra a vida dela. A jovem tem 2 filhas com o ex. E, de acordo com a polícia, Suelen tinha uma medida protetiva contra ele, mas foi retirada por ela. A jovem teria se mudado de Alto Piquiri, onde vivia, para fugir de Jefferson. Um dia antes do crime, o suspeito teria ameaçado a vítima pelo telefone. Por isso, ela tentou buscar a polícia na segunda-feira. Após ser socorrida, a vítima foi transferida de helicóptero para este hospital de Toledo, cidade que fica a 45 quilômetros de Assis Chateaubriand. Segundo a assessoria da Casa de Saúde, ela passou por cirurgia e segue estável em um leito de enfermaria. Então, assim que ela estiver em condições, a gente vai proceder à tomada das declarações dela, perguntar sobre a conveniência dela em representar por medida protetiva de urgência. A motivação já está configurada. É motivo passional, segundo declarações do próprio autuado. O pior é que se a gente parar para analisar essa história friamente, nós temos vários pontos que poderiam ter sido evitados aí, que poderiam ter evitado essa situação. Um deles foi a jovem de 22 anos ter retirado, pedindo, para que retirasse a medida protetiva contra o Jefferson, o cara que atirou contra ela. Para discutir esse assunto, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio do Balanço Geral a Silvia Cristina, que é advogada e vai nos ajudar a entender melhor esses casos e, principalmente, o que precisa ser feito para coibirmos esse tipo de prática, mais uma tentativa de feminicídio. Seja bem-vinda, doutora, para explicar para nós o seguinte: nesse contexto todo, o que dá para a gente entender que não poderia de forma alguma ter acontecido? Boa tarde a todos que nos estão assistindo. Acredito que o que chama atenção nesse caso foi ela ter revogado a medida protetiva alguns dias antes. E isso é muito comum, mesmo não sendo formalmente retirado, às vezes a mulher reata, volta a conviver com o agressor e tem aquela medida protetiva. Por quê? É muito importante que essa vítima ela tenha um acompanhamento por psicólogo, também para entender a forma de violência que ela está sofrendo, como aquilo impacta a vida dela, e um acompanhamento profissional por advogado, para saber quais são os riscos dessa revogação.
A Lei Maria da Penha, ela é uma das leis mais completas do mundo sobre proteção à mulher e tem medidas que muita gente desconhece, como priorizar a matrícula do filho da vítima de violência doméstica próximo da residência dela, se ela precisar se mudar da casa do agressor. Para ela perder esse vínculo, né? Isso. Muitas vezes a mulher é tomada pela emoção. No caso dessa vítima aqui, ela tem com o agressor 2 filhos. E aí ela pode ter sido também, de alguma forma, coagida, pressionada moralmente, socialmente e aí sentimentalmente a retirar isso. O aconselhamento é não fazer isso, doutor? O aconselhamento é, se existe um risco à integridade psicológica, à vida, não revogue as medidas protetivas. Procure a delegacia, procure informação com o advogado de sua confiança. Porque é muito comum o pai falar, ou você tira a medida e me deixa em paz, ou eu vou tirar os filhos de você. Ameaças. Ameaças. E foi feita uma pesquisa recente a nível nacional que mostra que a principal preocupação das mulheres ao fazer a denúncia ou deixar de denunciar são os filhos. Medo de não conseguir sustentar sozinha, medo de que os filhos fiquem sem o pai, medo de que algo aconteça com os filhos. Mas a gente precisa reforçar que o agressor doméstico, ele não é um bom pai. Não existe isso de ele bate, mas é um bom pai. Uma pessoa violenta não tem capacidade de ser um bom pai. É isso que eu ia questionar, porque dentro desse universo, dentro da casa, da realidade da família, amanhã ou depois, as vítimas dessas agressões podem ser os filhos, mas antes de qualquer coisa, as crianças, os filhos estão acompanhando isso, estão vivenciando essas ameaças, essas agressões, e isso tudo vai ficando registrado na memória dessa criança, né? Ele passa a naturalizar. Se o pai, que é uma referência para ele, bate na mãe, passa a tomar aquilo como natural e até também prejudica a figura da mãe para a criança. Então, acaba naturalizando um ciclo de violência que não é normal. Mais cedo nós tivemos o anúncio do governo federal dando a obrigatoriedade de todas as delegacias da mulher do país a trabalharem, a atenderem 24 horas a essas vítimas. Qual que é a intenção desse projeto e qual é a nossa realidade diante disso? Essa é uma demanda muito antiga, na verdade. A gente solicitava aos governos que fizessem essa questão de atendimento 24 horas, porque o maior índice de crimes envolvendo violência doméstica acontece no final de semana, que é quando a delegacia especializada está fechada. Ou mesmo à noite. Exato, mas esbarrava na questão orçamentária e justamente não haver uma previsão legal dessa abertura de 24 horas. Então, nós já podemos fazer boletim de ocorrência de violência doméstica pelo site da Polícia Civil, mas não solicitar medidas protetivas. Então, essa alteração vai ter um impacto muito forte nisso. Agora, a mulher ela pode ter acesso à delegacia especializada 24 horas para pedir medida protetiva além do registro, porque o foco é a medida protetiva, é interromper de imediato qualquer ameaça ou violência que esse agressor esteja praticando. Agora, infelizmente, isso tudo que a gente tem em termos de recursos, de estrutura, é só a ponta, né, de uma pirâmide, porque o problema maior está embaixo, que é na base educacional, que é na cultura de muitos homens, ainda, infelizmente, vendo a mulher como um objeto, como alguém dependente, como alguém inferior. É essa consciência que a gente precisa mudar, né, doutora? Sim, é pelo aspecto educacional. E a gente vê essa previsão, mas nós vamos esbarrar com a questão prática. A delegacia terá que ficar aberta 24 horas, mas como vai ser a destinação orçamentária para isso? Porque vai precisar de uma estrutura maior, vai precisar de mais funcionários, que são mais funcionários públicos. E então, preparados. Exato. Isso vai ser necessário, assim, uma mobilização realmente de recursos para essa finalidade. Um impacto financeiro para que ele dê certo. Sim. Tem uma outra novidade, você que está acompanhando aqui o nosso BG, que é com relação ao 180. Nós sempre falamos, diante de qualquer agressão sofrida por uma mulher, qualquer violência, a gente diz sempre assim, olha, liga para o 180, você tem que denunciar para o 180, esse é o melhor caminho diante de uma situação como essa, que você pode recorrer de forma bem emergencial. E aí tem uma novidade também, eu pedi para a Milena, não sei se a gente consegue. Olha aqui, ó, você pode fazer agora, né, esse pedido, esse apelo e essas denúncias através do WhatsApp. Como que vai funcionar? A gente tem aqui, ó, o WhatsApp 180, ou seja, você vai cadastrar normal, como se fosse na sua agenda de telefone aí, esse número 180, e você vai ter acesso então a este canal.
Será que a gente consegue isso abrir com o WhatsApp aqui, ó? A gente está abrindo pelo WhatsApp do nosso Balanço Geral. Veja que é possível, então, ó, ligue 180, Central de Atendimento às Mulheres, e aqui você pode pedir ajuda, aqui você pode denunciar, você pode, enfim, utilizar essa ferramenta para sua proteção. Um avanço aqui, né, doutora? Sim, mas que também a gente vai ter que esperar um pouco para ver como vai ser na prática. Por quê? Esse atendimento inicial é pela assistente virtual, chamada Pagu. E, dependendo da situação, vão encaminhar para um atendente físico, para uma pessoa humana te responder. Isso pode demorar. Exato. Então, situações emergenciais está acontecendo, liga para o 190, Polícia Militar, é flagrante, a polícia tem que comparecer e, se for o caso, prender o agressor. Mas essa é uma ferramenta de acessibilidade muito importante, mas que eu tenho ali um pezinho atrás pela questão de recursos. É um vai robô, ter que né? contratar um robô gente que estará lá responder. para atender, e aí não vai ser de forma imediata. A gente lamenta muito por isso. Mas é uma iniciativa de qualquer muito forma, louvável, é uma com tentativa, certeza. né? É mais uma ferramenta que vem aí para ajudar a nossa comunidade a acabar com essa violência absurda contra as mulheres. Silvia Cristina, advogada, esteve aqui com a gente falando um pouco mais com a nossa sociedade sobre esse respeito, sobre as leis, sobre a importância de protegermos as mulheres, independentemente de qualquer situação. Obrigado, mais uma vez, obrigado pela participação. Espero contar com a sua presença aqui em outros momentos, sempre com o objetivo de esclarecer o povo. Eu que agradeço o convite. É muito importante reforçar a necessidade da denúncia. Crie o registro de violência doméstica para que exista esse antecedente caso tenha uma violência mais grave contra você. Perfeito. Obrigado, doutora. Um abraço. Até mais.